Então, vamos iniciar aí a falar desse edital, né, do concurso do ISS Goiânia. Vamos buscar aqui, esperar o pessoal entrar aí para a gente iniciar aí nossa primeira transmissão, né? Falando aí para vocês, só ajeitando aqui, que nesse momento eu queria, inclusive, a gente vai resolver algumas questões aqui, né? Todas questões, claro, questões da UFG, que vai ser a banca que vai fazer a prova do ISS Goiás. Entretanto, eu ainda estou me adaptando, né, a essa experiência nova, para conectar aqui a coisa do computador com o telefone, como é que eu vou fazer isso aqui, para a gente resolver, porque contabilidade a gente vai precisar em si resolver algumas questões, eu dar aí alguns macetes para vocês. Então, pessoal, olha só, essa parte inicial aí, né? Tô vendo aí o pessoal aí, todo mundo entrando nessa zorra aí, vamos brocar aí nessa zorra aí da contabilidade, né? Então, um monte de coraçãozinho, como eu não sei se esse coraçãozinho estão dizendo que estão me amando ou se tá achando legal aí, né, a transmissão. Mas vamos lá, pessoal. Então, olha só, a gente vai falar, né, de tudo, a gente vai comentar todo o edital e nós vamos resolver aí muitas questões aí, né? Olha lá, o cão farejador aí tá online aí, né? Vamos aí, galera, vamos brocar aí nessa prova aí. Todo mundo aí, né? Bora, Silvio. Olha lá, galera, tá na hora aí, né? Não passou no ISS Niterói, a hora agora, ISS Goiânia. Tive lá esses dias aí com o pessoal do LFG, cidade bonita, né? Cidade legal. Tenho certeza que vocês vão, né, adorar aí. Então a hora é agora. Certo? Então vamos comentar aí, pessoal, olha só, né? Aquela parte toda inicial que possivelmente cai uma questão, o que é que você tem que ficar atento aí, né? Que ele coloca lá o objeto da contabilidade, o objeto da contabilidade é o patrimônio, né? O objetivo da contabilidade vai ser fornecer informações úteis, né, para ajudar aí na tomada de decisões, né? O usuário da contabilidade, né? A gente tem aí, usuário da contabilidade, a gente tem usuários internos e usuários externos, né, de forma geral, fornecedores, funcionários, todos são usuários da contabilidade. Mas nós temos o CPC 00, vai cair uma questão na sua prova do CPC 00. Pode ter certeza disso aí, eu garanto que eu falo cai, né? Então vai cair uma questão aí do CPC 00, tomar cuidado, né? E o CPC 00, ele fala o seguinte, que as demonstrações contábeis, elas são preparadas para o usuário externo. E muita gente fica achando aquilo, e o usuário interno não pode utilizar? Não, claro, ele pode utilizar sim, mas ele tem outras informações, né? Agora, os usuários externos, eles precisam daquelas informações para auxiliar nas tomadas de decisões, né? E o próprio CPC diz dos usuários externos, né, quais são esses usuários externos, os usuários primários. É quem investe na empresa, é quem dá o dinheiro para a empresa. Quem são? Os investidores, os credores por empréstimo e outros credores. São os usuários que financiam a empresa. Então, por isso, essas demonstrações são preparadas aí para esses usuários, não é? E esse CPC, conforme eu falei para você, esse CPC é importantíssimo, ele vai cair em tua prova, né? A gente vai comentar desse CPC 00, a gente vai comentar do CPC que trata de imobilizado e do CPC do intangível, né? Isso aí vai ser questões certas aí na tua prova, mas nós vamos comentar de tudo, porque hoje ainda não consegui aqui conectar o computador direito para a gente resolver questões, mas nós iremos resolver questões de consolidação, de equivalência patrimonial, de operações com mercadoria, tudo aí tentando, né, o máximo aí na ótica da UFG, certo? Universidade Federal de Goiânia. Então vamos voltando aí, falando aí, né, desse CPC 00, importantíssimo, né, que ele trata aí da estrutura conceitual básica, né? Aí já falei que as demonstrações são preparadas para os usuários externos, ele, né, vai atender a finalidades diversas desses usuários, mas não especificamente a necessidade de cada um dos usuários. Muitas vezes os usuários, eles precisam de outras fontes de informação, ou seja, não exaure nas demonstrações contábeis,
certo? Essas demonstrações contábeis, pessoal, aí tá lá no pronunciamento e as bancas adoram cobrar. Elas não são preparadas, por exemplo, para você chegar ao valor econômico da entidade, não. Muitas vezes você tem um balanço patrimonial de uma empresa igual ao do outro, certo? E uma empresa vale muito mais. Por quê? Porque nas demonstrações contábeis você não chega a esse valor econômico. O valor econômico depende de outros fatores, depende de localização, depende de ambiente econômico, depende de tudo. Então elas não são preparadas para se chegar ao valor econômico da entidade. Elas até ajudam, né? Ajudam você a chegar a esse valor econômico, mas elas não têm como objetivo isso aí, certo? Aí esse CPC, ele traz a definição dos elementos, né, do balanço patrimonial, os elementos da DRE, ativo, passivo, PL, receita e despesa. E vamos falar aí rapidinho. Olha só, o ativo, ele tem um tripé, né, para que seja ativo. Qual é o tripé do ativo para você gravar? São os recursos controlados, decorrente de eventos passados, que se espera que gere benefícios. Esse é o tripé do ativo. Ah, mas também tem um tripé do passivo. É uma dívida presente, decorrente de eventos já ocorridos, para cuja liquidação se espera que haja uma saída de recursos. E aí, tá beleza aí a transmissão? Estão acompanhando aí direitinho? Tô vendo aí um monte de coração aí. Vamos lá, né? Pessoal, e também, né, nós temos a definição do PL, é o interesse residual lá dos ativos depois de deduzido todos os passivos. Tô vendo aí, apareceu um ok. O negócio aqui a gente vai falar de tudo, né? As receitas são os aumentos do benefício econômico da empresa, né? Seja através de quê? De aumento do ativo, diminuição do passivo. Sempre lembrando que a receita, ela sempre aumenta o PL. Mas nem todo aumento de PL é uma receita. Toda despesa, ela diminui o PL, mas nem toda redução de PL é despesa, que a gente tem a distribuição dos dividendos, por exemplo, certo? Então, nesse CPC, ele traz a definição desses elementos, tanto do balanço patrimonial, que esses elementos do balanço patrimonial, eles vão evidenciar a situação patrimonial e financeira da empresa, ativo, passivo e PL. Os elementos da DRE, receita e despesa, eles evidenciam o desempenho da empresa, certo? São utilizados para apurar o resultado econômico, certo? Então, o CPC 00, além dele trazer a definição desses elementos, beleza, você sabe o que é um ativo, mas para que você reconheça ele no balanço patrimonial, não é só atender a definição, não. Tem que atender os critérios de reconhecimento. Ah, certo. Então, para reconhecer um ativo, além dele ser provável que ele vai gerar benefício futuro para a empresa, pessoal, e você tem que conseguir mensurar o custo daquele ativo com segurança, certo? Só aí você pode reconhecer o ativo, certo? O passivo também. Beleza! Já sei o que é a definição, Silvio, de ativo, passivo, PL, já sei os critérios de reconhecimento. E agora eu vou levar para o balanço patrimonial. Mas com que valor eu vou levar esses elementos para o balanço patrimonial? Aí você tem que saber como é que você vai mensurar, certo? E você mensurar esses elementos, você dá valor econômico para eles. Isso que é a mensuração, certo? A regra é que a mensuração vai ser a custo histórico, certo? Os elementos, eles vão ser registrados aí, a regra é essa, a custo histórico. E, né, a gente tem que saber que eles não vão ficar com aquele custo histórico ad eterno, claro. Então, nós iremos ter aí as variações do custo histórico. Aí nós temos o custo corrente, né, o valor realizável, o valor justo, né, nós temos o valor presente e a atualização monetária, certo? Então, palavras-chave, que isso, né, eu acho que, como está lá, princípios, uma possível questão de princípio seria isso aí, dessas variações do custo histórico. E só lembrando, custo corrente, palavra-chave aí do custo corrente é o quê? É o valor
pago para adquirir, pago, que você vai adquirir um ativo, ó, custo corrente, palavra-chave, pago para a aquisição de um ativo, quando? Na época das demonstrações contábeis. Custo corrente de um passivo é o valor para você liquidar aquela dívida na época das demonstrações contábeis, certo? Valor realizável não é o valor pago para você adquirir, é o valor de venda. É o valor de venda de uma forma ordenada, ou seja, durante o exercício social, e não aquele valor pago na época das demonstrações, certo? O valor realizável de um passivo é o valor para liquidar aquela dívida no curso normal dos negócios. Aí nós temos o custo corrente do passivo. O valor realizável, perdão, do passivo. O custo corrente é pago para liquidar na época das demonstrações contábeis, ok? Ah, Silvio, beleza, e o valor justo? Tipo, e o valor justo, né? O valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo negociado entre partes independentes conhecedoras do negócio, uma transação sem favorecimento. Aí houve um pronunciamento que deu uma alteradinha nisso aí, que ele fala na data da mensuração, certo? Na data da mensuração. Ou seja, o valor justo é um valor de entrada, certo? Aí nós temos o valor presente, valor em caixa, ou equivalente em caixa, do ativo, né? Ou seja, do ativo descontado, ó, do fluxo de entrada futura de caixa, quer dizer que você tem 130 mil para receber daqui a 3 anos, se você fosse receber isso hoje, seria 100 mil, aí você vai descontar aquele 30, então é descontado desse fluxo de entrada futuro de caixa, que isso vai ocorrer no futuro, enquanto o custo, né, quando você tem lá o valor presente do passivo, é o valor descontado do fluxo de saída futura de caixa, certo? Importante isso aí, essas definições, né? E esse pronunciamento também, pessoal, ele fala, né, que as demonstrações contábeis, elas são úteis para a tomada de decisões, por, né, conta dos usuários em geral, né, e para que essas demonstrações sejam úteis, elas são revestidas de características qualitativas. E nós temos as características qualitativas fundamentais e aquelas outras características sem ser revestidas em fundamentais, mas elas melhoram a qualidade da informação. São as características qualitativas de melhoria, certo? E quais são essas características qualitativas fundamentais, Silvio? As características fundamentais são relevância e representação fidedigna. A informação ela tem que ser simultaneamente relevante, né, e representar fidedignamente o que ela se propõe. Ô Silvio, o que é que vem a ser uma informação relevante? É aquela informação que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisões por parte do usuário, certo? Então você ficar controlando caneta, ficar controlando borrachinha, aqueles negocinhos de dinheiro, isso é relevante? Não, aquilo não é capaz de, né, modificar uma decisão por parte do usuário. Então, informação relevante é aquela capaz de fazer a diferença na tomada de decisões. Para que a informação seja relevante, ela tem que ter valor preditivo e ou confirmatório. Ou seja, normalmente essas duas informações, né, são juntas, preditivo e valor confirmatório. E o que é ter valor preditivo? Aí o pronunciamento vem com a filosofia. Ter valor preditivo não é uma predição, não é uma projeção, não é uma estimativa. Ter valor preditivo é permitir, na ótica dos usuários, ele predizer o resultado futuro da empresa. Na ótica do usuário, certo? Então, ter valor preditivo é uma coisa, né, subjetiva lá para o usuário. E valor confirmatório é servir de feedback, né? Você não pode, né, confundir relevância com materialidade. Materialidade é um aspecto subjetivo da relevância. O que é material para uma empresa não é material para outra empresa. Materialidade, né, é aquela informação que a omissão ou você divulgar de forma distorcida pode influenciar na decisão. Que é diferente que relevância, que é aquela informação que faz a diferença na tomada de decisões por parte dos usuários, certo? Então isso é informação relevante, mas tem que ser simultaneamente também o quê? Fidedigna. E quais são os atributos da representação fidedigna? A informação ela deve ser completa, e todas as informações que você precisa tem que ser completa. Tem que ser neutra, ou seja, ela tem que ser desprovida de qualquer viés, ela tem que ser imparcial e tem que ser livre de erro.
certo? Então, por isso, tiraram dois atributos da informação confiável, que antes era informação confiável, hoje é representação fidedigna. Uma foi a prudência. Por que a prudência foi retirada, Silvio? A prudência foi retirada porque ela, entrava em conflito com a informação neutra. Porque a prudência diz o quê? Que em situações igualmente aceitas, você tem que ter um menor ativo e um maior passivo. Então, se você está fazendo isso, você está sendo parcial, né? E aí entrava em conflito com a informação neutra. Então, a prudência foi retirada com um atributo da representação fidedigna, mas continua com um princípio normalmente, ok? E outra também que foi retirada, foi a essência sobre a forma, né? A essência deve prevalecer sobre a forma. Porque se a representação ela tem que representar fidedignamente o que ela se propõe, é porque a essência deve prevalecer sobre a forma. Então ela aí já era uma redundância. Uma foi tirada por conflito, a prudência, e a essência sobre a forma ela foi tirada por ser redundante. Beleza. Ô Silvio, mas a informação ele fala também que tem que ser livre de erros. Mas livre de erro, entenda, não é completamente livre de erro, não. A contabilidade ela é feita por estimativa. Aí no momento lá, 2 anos atrás, quando você foi estimar, aquela era a informação correta que você tinha. Mas uma história, determinados fatores mostraram que não era para ser daquele jeito. Aí você vai e faz o quê? Você vai e retifica, você vai e corrige. Por exemplo, uma depreciação, você estimou que uma vida útil seria de 10 anos. Porque no momento de entrada, 3 anos atrás, aquela era a informação que você tinha como correta, certo? Mas hoje você percebeu que o bem não vai ter aquela vida útil toda. Então você reestima a vida útil. Então, quando fala assim, a informação deve ser livre de erros, entenda, não é completamente livre de erros. É no momento de entrada, aquela informação foi livre de erro. Beleza? Então deve ser completa, neutra e livre de erro. Esses aí são os atributos, da representação fidedigna. E aí tá muito rápido? Não, Tá tranquilo. O objetivo aí é pra gente fazer um resumão. E eu quero, como falei pra vocês, resolver aí sempre algumas questões. Mostrar questões de alto níveis aí e mostrar para vocês como é que cai, pra gente ficar apto aí, esperto, para fazer uma excelente prova, brocar. Quero ver que vocês coloquem aí. Vocês vão fazer o que nessa prova aí de contabilidade do ISS aí, Goiânia? Detonar nessa zorra aí, viu? Olha lá. Então, vamos aí falar só um pouquinho dessas características de melhoria, As características de melhoria que nós temos aí. Nós temos a compreensibilidade, comparabilidade, nós temos a tempestividade e a verificabilidade. A das que mais cai na prova é a comparabilidade, certo? Comparabilidade é aquela característica que vai permitir o usuário compreender e identificar a similaridade e a diferença entre os itens. Isso que vai ser a comparabilidade. Então, essa característica, meu colega, é a única que você precisa ter 2 itens para que você possa comparar. Você pode comparar a empresa com a mesma empresa ao longo dos anos ou empresas diferentes no mesmo ano. Agora, para que você possa comparar, você precisa de ter o quê? Uma consistência. Eu não posso comparar o cidadão que bebe 10 copos de cerveja com outro que vai beber 10 copos de uísque. Coisas diferentes. Então, para que você compare, você tem que ter consistência. E aí as bancas adoram fazer trocadilho entre essas duas coisas aí. Olha só, a consistência, pessoal, é você aplicar o mesmo método para os mesmos itens de um período para outro, tratando da mesma empresa, ou no mesmo período, tratando-se de empresa diferente. Ou seja, se você adotou preço médio ponderado no ano de 2016 para a empresa Alfa, para que você compare, em 2017 você tem que adotar também o quê? O preço médio ponderado, certo? Se você está comparando a empresa Alfa com Beta durante o ano de 2016, elas têm que ter o mesmo critério de avaliação de estoque, certo? Então, comparabilidade é o que vai permitir identificar e compreender a similaridade e a diferença entre os itens. Para que você compare, você precisa ter o quê? Consistência. Consistência é aplicar o mesmo método para os mesmos itens, tratando de um período para outro,
ou dentro do mesmo exercício, né, de empresas aí diferentes, certo? De um ano para outro dentro da mesma empresa, ou no mesmo ano tratando-se de empresa diferente, a comparabilidade que mais cai aí, né? Essa comparabilidade, esse choque aí com a consistência, certo? Comparabilidade você precisa de 2 itens. Consistência não, é um item só. Aplicou aquele item, né, para 2 anos de mesma empresa ou dentro de um ano em empresas diferentes. Aí nós temos a compreensibilidade, né, que sempre que possível a informação tem que ser compreensiva, mas se você tiver uma informação relevante, pessoal, né, ela, independente dela ser compreensiva, porque a compreensibilidade é uma característica de quê? De melhoria, que ela sempre que possível vai melhorar a qualidade da informação. Mas se ela representou fidedignamente e ela é uma informação relevante, você tem que manter independente de compreensibilidade, certo? Mas sempre que possível a informação ela deve ser o quê? Compreensiva, certo? Beleza, verificabilidade. Verificabilidade é permitir que os usuários eles cheguem, né, a um consenso de determinada situação. Você, por exemplo, manda contar um estoque. Um chegou lá que o estoque deu 20 mil e 1 unidades. O outro contou e deu 20.003 unidades. Aquilo ali eles não chegaram. Verificabilidade quer dizer que vai chegar a um pleno acordo, não. Mas eles chegaram a um consenso. Certo? Isso que é verificabilidade. Essa verificabilidade, ela pode ser direta, você mandar contar, ou a verificabilidade também ela pode ser indireta. Como indireta, se você, por exemplo, você pode chegar a um valor de um estoque final através das notas fiscais, através, né, lá do cálculo do CMV, você pode chegar. Certo? Então fica atento a isso aí. E tempestividade é você ter a informação no tempo correto para que ela auxilie aí na tomada de decisões. Certo, pessoal? Beleza, vamos ver se a gente consegue, né, colocar aqui uma questãozinha, porque a gente tem que resolver questões. Conforme falei, nós vamos resolver muitas questões aí esses dias, certo? Todas focadas aí nesse negócio de Goiás, né? Aqui eu coloquei uma questãozinha aqui, veja aí se dá pra gente ver, né? Aí foi uma questão que caiu na prova da UFG. No próximo vídeo eu quero colocar isso aqui em PowerPoint, né? Para ficar bem melhor. Ele fala assim, custo, não é essa não. Aqui saiu, essa aqui já é de custos, né? E custos nós vamos resolver muitas questões de custos aí também. Mas não foi essa questão que eu queria. É só um tempinho aqui que a gente chega nela aí, deixa eu ver, então não deve ter sido nessa prova, né? Mas a gente vai pegar ela aqui, né? Vamos ver, tem várias provas aqui pra gente resolver. Já estão todas aqui, mas não consegui, né, mexer com isso aqui ainda direito, questão, né, de familiarização aí, mas a gente vai chegar nesse negócio logo, logo. A gente tá craque aqui e vai fazer essas questões todas, né? Vamos lá. Era uma questão que era justamente do CPC 00, né? Que ele falava, eram 2 questões que ele falava do tripé lá do ativo, e era uma outra questão que falava do conceito de mensuração. Mas, né, vamos ver aqui se tá aqui nessa prova. Não tá, mas a gente vai colocar outra aqui, né? Como eu tô com todas as provas aqui, olha essa aqui, ó. As demonstrações contábeis, né, retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e de outros eventos, agrupando-se em classes de acordo com as suas características econômicas. Essas classes são denominadas de letra A, estrutura, elementos, atributos ou modelo. Essas classes são denominadas de elementos das demonstrações. Aí nós temos os elementos do balanço patrimonial, são os elementos que vão evidenciar a situação patrimonial e financeira. Quais são os elementos? Ativo, passivo e PL. E nós teremos também os elementos da demonstração do resultado. Quais são os elementos da demonstração do resultado? Receita
e despesa, ok? Então essa foi aí nossa primeira gravaçãozinha aí, a gente se familiarizou um pouquinho, com certeza nas próximas a gente vai estar aí com um molejo maior, mais, né, mais tranquilo, mais sabendo aqui interagir aí com o computador, né, com certeza, e nós vamos resolver questões. Tem certeza, você que acompanhar aí essas dicas que nós vamos dar, nós vamos revisar toda a matéria aí, você com certeza, né, vai fazer aí uma excelente prova, né? Você vai fazer uma excelente prova. Aí o pessoal, vou ler aqui o que o pessoal está perguntando. Silvio, vai ter um simulado lá no site? Pessoal, a gente vai fazer um simulado, vou fazer um simulado gratuito, mas somente de contabilidade, certo? Faça um simulado, né? A gente faz o simulado aí, pode ficar tranquilo aí, mas talvez não dê tempo a gente fazer das outras matérias, porque demandaria, né, de gravação, e tem muitos professores que teriam que vir de outro local aí, e talvez aí já fique um pouco complicado, certo? Mas, com certeza, a gente vai avisar. E outra coisa, olha só você que está aí me vendo, né? Eu vou divulgar aqui todos os pontos aí, a gente vai trabalhar, e a gente vai trabalhar ponto a ponto, conforme eu disse para vocês. Eu vou mostrar o ponto do edital, a gente vai dar uma teoriazinha rápida e resolver as questões que caem ali daquele ponto, certo? Mas na última aí, na último periscópio, eu vou, né, dar as questões, vou dizer para você. Olha, as questões que vão cair na sua prova, vai cair uma questão disso, outra questão vai ser daquilo, vai sair uma questão de tal pronunciamento. Fique atento, que eu vou te dizer isso aí, né? Vou te dizer isso com certeza aí, que vai cair na sua prova, beleza? E o Rafael Vilches, né? Grande Rafael Vilches aí, amigão, né? De todas as paradas aí, que tá fazendo um trabalho maravilhoso, certo? Um abraço aí para você, meu amigo Rafael. E um abraço para todos vocês. Fique com Deus e tamo junto aí nessa empreitada. Valeu? Abração! Serrinha, né? Olá, galera aí de todo, né? De todos esses estados aí. Um abraço mesmo aí para vocês, né? Essa, né? Aí a gente vai lendo aí, abração aí para todo mundo. Abraço do Rio, abraço. Quem mais aí tá aí? Vamos lá, do Damásio. Depois que a gente começar com esse negócio aqui, contabilidade vai ficar, né? Você assistindo Silvio Santos em casa aí o tempo todo, que maravilha. E logo eu vou gravar para vocês aí, tomando um aí nos bares. Abraço aí do Goiás Esporte Clube. Certo? Silvio volta pro Rio, valeu Nice, valeu galera, né? O professor mais bonito do Brasil, obrigado. E os concursos de 2016, pessoal, o AC te adora, obrigado Silvio Show. Olha só, pessoal, falaram aí, então vamos conversar um pouquinho aí de 2016, olha só. Eu sou sincero, né? Concurso de 2016, o que é que eu acredito das Cefaz aí dos estados? Municípios teremos vários. Cefaz do estado, para mim, que está certo que vai ter Cefaz do estado. Quais são, Silvio? Vamos lá, né? Para mim, está certo que vai ter Cefaz, Rondônia. Um abraço aí pra galera de Rondônia, viu? Aí, tá aí. Um dos estados que para mim vai ter concurso da Cefaz do estado, Cefaz estadual, vai ser Rondônia. Rondônia é um. Outro que para mim é certo, vai ser o Ceará. Tá lá, previsão orçamentária, para mim Cefaz Ceará é certo. E outro, que também vai ser certo, vai ser a Cefaz Maranhão. Esses três aí, pra mim, estão certos, certo? Distrito Federal, essa novela aí tá sendo retomada de novo, né? Distrito Federal tá sendo retomado, Distrito Federal tem chances, muitas chances, né? Mas assim como, por exemplo, o Amazonas, né? O Amazonas a gente fez até curso e não teve o concurso, né? Mas existe essa previsão aí de, né, Amazonas. Beleza, esses três que eu falei, eu te disse o quê? Que esses estão certos, né? Certos. Agora vamos lá. Silvio, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? A gente vê aí essa coisa aí do estado que tá meio complicado e tudo, mas eu conversei com pessoa lá de dentro, né? Pessoa lá de dentro que trabalha lá com essa parte de recurso humano, que disse que vai ter esse concurso esse ano. Mas esse aí você tá vendo, eu não tô colocando como certo. Não estou colocando como certo o Rio de Janeiro.
certo? Bahia, Bahia! Quem vai fazer concurso aí pra Bahia? Bahia, Bahia. Vamos lá, né? Se fizer concurso pra Bahia, tem que vir aqui pra Bahia torcer pro Bahia. Bora Bahia, minha porra! Certo? Aqui a regra é essa. Mas vamos lá. Pessoal, Bahia eu não acredito que vai ter concurso pra Bahia, não, né? Saiu uma previsão orçamentária de 60 vagas, 60, né? 60 auditores. Mas o que foi que ocorreu, pessoal? Isso, para mim, conversei com o pessoal lá de dentro, teve um pessoal que ganhou aí no STF essa conversão, essa esculhambação aí de mudança de cargo. E me parece que essas 60, porque coincidência demais, por essas 60 vagas, justamente no pessoal que está no orçamento, e foi justamente a quantidade que o pessoal ganhou no STF, né? Então eu estou achando que Cefaz Bahia ainda não é esse ano, certo? Cefaz, vamos lá, Cefaz Maranhão, Cefaz Ceará, Cefaz Rondônia, esses certos. Cefaz Rio de Janeiro, Cefaz Amazonas, Cefaz Bahia, esses não estão certos. Cefaz, já estamos falando da Cefaz do Paraná, né? Esses não estão certos, ok? Fisco municipal, Silvio, fisco municipal vai ter muitos, né? Fisco municipal está tendo aí o tempo todo, né? Cidades boas, cidades bem interessantes, né? Muitas vezes vocês pegam e não fazem para algumas cidades lá no interior de São Paulo, tem cada cidade muito legal, né? Não sei se tem alguém online aí, São José do Rio Preto, e cada fisco, pessoal, que paga, assim, muito bem, né? Muito bem mesmo, de Curitiba tem, Curitiba não ouvi falar, né? Vamos ver aqui, falaram, quem vinha estudando para fiscos estaduais municipais, acha complicado mudar o foco para receita? Pessoal, olha só, né? O que é que eu acho Barretos aí, galera de Barretos? O concurso da Receita, o que é que eu acho, né? Ele vai ser autorizado no segundo semestre final aí de 2016. E esse concurso eu acho que o edital sai no primeiro semestre de 2017, certo? Então, quem estuda para Receita, tem né, chance em todos os concursos, né? Vai ter chance em todos os concursos, né? Porque é muito fácil você se adaptar, pessoal. Olha só, você pega, na realidade, qual é o núcleo básico aí? Os direitos constitucional, direito administrativo, né, direito tributário, português, matemática, essa parte de raciocínio lógico, e contabilidade, né? A auditoria também, apesar que alguns fiscos não têm cobrado a prova de auditoria aí, mas a auditoria também é básico. Se você tiver bem, né, bem nessa disciplina, você se adapta fácil ao restante. Por quê? Se o ISS Rio, tô vendo o pessoal colocar aí, eu também não acredito não, né? A situação tá meio complicada aí, eu acredito talvez só na próxima gestão mesmo aí, conforme até Ricardo Ferreira andou comentando, né? Então, esse aí eu não acho não. Mas sim, como eu estava falando, né? O ISS Rio não vai rolar. Eu acho que o cara que está estudando, a pessoa que está estudando para Receita, você adapta fácil. Porque, olha só, né? O programa da Receita é muito grande, né? E aí você pega e vai ter que estudar o quê, normalmente, né? Você vai ter que estudar a legislação. Aí eu acho que quem está estudando para o fisco, já tem que ter essa coisa da legislação já na cabeça, né? Legislação estadual. Por quê? Porque vai cair você começou a estudar, bota uma coisa na sua cabeça, você só vai parar ou quando passar ou quando morrer. Só se você foi idiota de perder esse tempo todo que você estudou. Então se estuda, né, até passar, né? Então se você está focando o fisco, porque independente, Silvio, eu quero Receita Federal. Sim, tudo bem, seu ponto final vai ser Receita Federal. Seu ponto final vai ser Receita Federal. Mas se você só quiser fazer Receita Federal, você está fadado a não passar. Por quê? Porque você tem que treinar, você tem que fazer aquelas provas antes para, né, pegar a questão de tempo. E muitas vezes você chega numa prova, você negligenciou determinado assunto, você vai pegar aquela coisa, rapaz, eu não posso negligenciar nada. Vai ficar esperto. Então, mesmo que você queira ser fiscal de São Paulo, você vai, às vezes, fazer fiscal de Pernambuco, fiscal do Piauí, fiscal de outros lugares. Certo? E depois você vai para onde exatamente você quer. Não queira só ficar fazendo aquele concurso, não. Né? Aí é fadado a virar estatística. Se você só vou fazer tal concurso, não. Tem que fazer. Jogo é jogo, né? E você vai treinando ali para chegar no dia e estar bem. Certo? Cole nessa zorra que você vai passar. Exatamente. Aqui agora colou aí, não vai dar outra, não. Tem que passar que eu vou ficar cobrando, né? Vou ficar enchendo o saco aí de vocês, certo? E breve aí a gente tá, né, com
esse negócio aí no site aí também dos simulados, que foi uma experiência muito positiva aí. Não sei se vocês viram aí o depoimento aí do pessoal que passou no Rio de Janeiro, muito positivo, nosso simulado de ISS Niterói. E a gente vai estar sempre divulgando aí coisas aí, né? E tudo aqui no Periscope. Vou trabalhar bem isso aqui, vou estar quase que diariamente, né? Nessa coisa aqui, nesse encontro aí com vocês, nesse bate-papo, né? Muito bom. ISS Niterói esquece, foi meu primeiro concurso. Exatamente, primeiro concurso é pra se lenhar mesmo, né? Só se você fosse gênio, chegar, vai fazer um concurso desse difícil, lá só um monte de gente e vai passar de primeira. Pessoal, só pra você ter uma ideia, deixa eu te contar uma coisa. Aqui teve o concurso do ISS Salvador. ISS Salvador, a maioria das pessoas que passaram para auditor municipal de Salvador, era auditor da Receita, era auditor de outros estados, certo? Então o pessoal passa, agora mesmo nesse do Piauí, 2 auditor da Receita que querem voltar para o Piauí. Então muita gente daquelas que passam ali não foi primeiro concurso não, né? Essa história aí dos meninos, o menino passou, agora tá dando... Porque agora todo mundo virou moda, todo mundo quer fazer esse negócio de mentoria, né? Dizer como é que passa, parece que tem uma fórmula para você passar, vai seguir aquela fórmula. Surra nenhuma, pessoal. Cada um, a realidade é essa, né? Tem muita gente competente no mercado, mas muita gente querendo ganhar dinheiro em cima disso aí, né? Lógico que é, né? Aí fica, aqui eu vou ter uma receita mágica. Rapaz, cada um tem seu metabolismo, cada um tem sua coisa, né? Então, aí, 2 colegas meus do ISS São Paulo passaram em Niterói, né? Então, pessoal, passa estudando só isso. Exatamente, tem que estudar, claro que você às vezes perde muito tempo, é bom você olhar o depoimento de quem passou, né? Por quê? Porque você vê quais são as fontes que estão em evidência, beleza. Agora, seguir à risca determinado modelo pronto, isso não dá certo, né? Cada um tem suas limitações. Eu mesmo, quando estudava esse tipo de coisa, eu não era de fazer resumo. Tem gente que já estuda fazendo resumo. Tem gente que tem que estudar sentado, tem gente que tem que estudar de cabeça para baixo. Como é que você vai ter uma fórmula certa? Né? Então acaba com isso. Claro, é bom o direcionamento, mas o direcionamento tem que ser totalmente ajustado, totalmente adaptado, né, para a sua realidade, né? Simulado ISS Goiânia, e só mesmo de contabilidade, né? Eu vou fazer uma revisão, como eu falei aqui no Periscope, e vou fazer uma revisãozinha lá no site, revisão gratuita, né? Pra gente, eu quero, né, que claro, vocês vão passar, vão dizer, Silvio, o Periscope me ajudou demais, viu? Aí, vai postar o simulado quanto? Na outra semana, certo? Na outra semana, a gente posta aí um simuladozinho aí pra você. De cabeça pra baixo. Tem gente que gosta de estar de cabeça pra baixo, que inventa coisa, né? Uma vez, foi engraçado, né? Eu fui, Silvio, dar umas aulas lá no Gabarito, no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu dou aula, né? Sempre eu vou lá dar aula, dou aula lá com a turma do Diclé. Aulas do Diclé, já fui algumas vezes, sala lotada, o pessoal alto nível lá, né? Vou sim, já... Presencial, aulas do Diclé foi aula presencial, exatamente. Né? Turma boa, turma... Beleza. Eu esqueci de falar pra vocês, mas isso aí com o tempo eu falo, né? A gente vai estar lançando aí breve, uma tropa de elite, a gente vai selecionar aí para isso preparar no médio prazo, né? Para esses concursos top.